Mais uma vez, uma alegria estarmos juntos para fazer esse percurso, esse itinerário espiritual com a palavra de Deus, para falar um pouquinho sobre espiritualidade. Estamos aí fazendo diversos vídeos, falando sobre a vida dos santos todos os dias e também sobre os seus escritos. Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, Thomas Merton, estão todos aí esses vídeos e tem muitos outros aí para chegar para você. Então, se você está chegando a primeira vez, se inscreva e participe conosco desse itinerário espiritual, sempre muito bom. Para quem também conhece, pode ir lá, entrar no canal da comunidade, também faço lá homilias. Se você ainda não conhece as homilias diárias, vá no canal da comunidade Aliança e Misericórdia e participe lá conosco todos os dias também a meditação da palavra. Hoje eu quero continuar um caminho, que é falar sobre a vida de Josué, este líder que Deus formou, que Deus forjou para que pudesse conduzir o seu povo depois de Moisés. Conduzir um povo, conduzir pessoas, conduzir realmente a este caminho espiritual que Deus tem pedido para você, outras pessoas, e também levar as pessoas aquilo que é a terra prometida delas e também a tua terra prometida, é um grande desafio, mas é o sonho de Deus para você, para mim e para todas as outras pessoas. Por isso, nada melhor do que olhar ali para a vida de Josué e perceber nele essas características, essas lutas que podem nos ajudar nesse caminho espiritual. Bom, quero pegar então contigo a palavra lá no primeiro capítulo de Josué, mas antes de falar, quero citar aqui o capítulo 31 de Deuteronômios, quando então Moisés ele vai instituir Josué como líder do povo, vai ungir e vai pedir a Josué que possa ter coragem para enfrentar os desafios que vão chegando. Sem dúvida, é um passo muito interessante. Eu fico imaginando este acontecimento. Depois temos o acontecimento da morte de Moisés, da qual o seu corpo desaparece, ou seja, não se encontra ali seu corpo, mas se sabe que ele entrou nesta glória de Deus. E ao entrar nesta glória de Deus, deixa Josué. Só que este líder provavelmente deve ter pensado o seguinte: e agora? O que eu faço? Eu recebi esta herança, recebi este desígnio, mas o que eu faço? Quantas vezes a gente recebe algo, uma função, realmente um trabalho, uma missão, e a gente se pergunta, meu Deus, como que eu vou dar continuidade àquilo que outros já fizeram por mim? Ou que outros já lideraram? Como nós podemos fazer isso? Sem dúvida era um desafio. E uma das coisas que poderia vir ao coração de Josué é, será que Deus vai falar comigo? Porque a palavra de Deus diz que Deus falava face a face como Moisés, como uma pessoa fala a um amigo. Bom, se é neste nível, as pessoas viam Moisés descer do monte com o rosto transfigurado da presença de Deus, da glória do Senhor. Os sinais eram realmente maravilhosos, os sinais confirmavam que ali havia um líder e mesmo assim o povo murmurava contra ele. E aí você olha para você, vê você muito menor, e o que você faz? Quantas vezes a gente está diante de um desafio, a gente se vê menor ali no trabalho, ali dentro da evangelização, dentro de uma missão. Às vezes até você está bem ali dentro da igreja, mas de repente Deus começa a te confiar numa missão maior, começa a aparecer outras pessoas, jovens, adultos, pessoas vão se aproximando, e você vai percebendo uma missão maior. E você vai se perguntando, mas meu Deus, e agora? Josué também tinha essa luta. E a primeira palavra que Moisés vai dizer a Josué é isso, que o Senhor nunca iria abandoná-lo. Ser forte e corajoso, pois tu entrarás com este povo na terra que o Senhor jurara para teus pais, e tu farás herdá-las. O próprio Senhor irá à tua frente, ele estará contigo, nunca te deixará e jamais te abandonará. Não tenha medo, não te apavores. Eu estou falando isso para você também, que está passando por essa situação. Não tenhas medo, não te apavores, o Senhor irá te conduzir. Bom, isso foi uma pessoa. Sabe quando você recebe uma oração, você recebe uma profecia, quando alguém ora para você e fala isso para você, e você fica pensando, mas e aí? E se Deus não falar comigo? Se Deus não mostrar esses sinais?
se Deus não se apresentar como se apresentou a Moisés? Todas essas dúvidas provavelmente pairou sobre os pensamentos de Josué. Diz assim: depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, o Senhor falou a Josué. Aqui, a primeira palavra direcionada a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Olha, agora ele ganha, além de ser filho de Nun, agora ele também é o auxiliar de Moisés. Você vai perceber ao longo do Êxodo que Josué estava ali do lado de Moisés muitas vezes, foi aquele que junto com Caleb viu e acreditou que poderiam chegar à terra prometida. O Senhor vai dizer o seguinte: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te, atravessa este Jordão, tu e este povo, para a terra que eu dou a Israelita. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vos dou. Como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o Eufrates e toda a terra dos heteus, até o grande mar, no poente do sol será o vosso território. Ninguém te poderá te resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, farei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Olha que interessante. Deus começa a falar com ele. Deus começa a estabelecer para ele limites. Você pode e é teu toda esta terra. E ele vai dizendo, do Líbano até o grande rio Eufrates, da terra dos heteus até o grande mar, no poente do sol. Ele vai estipulando. Você também tem limites. Todos nós temos limites de missão. Você sabe quais são os seus limites? Aquilo que Deus vai te colocando ao longo do caminho, já consegue perceber aonde você pode ir, até onde você não pode? Até na sua família você tem limites. E é bom você ter noção que você tem limites, mas ao mesmo tempo, você precisa pôr os pés, porque você não pode ter como seu aquilo que você não coloca os pés. Se você tem uma paternidade, essa paternidade está ali delimitada aos teus filhos, é aquele território que você tem que conquistar. Se você tem uma paternidade que agora se expande para os jovens da tua comunidade, você precisa pisar neste solo. Isso significa que eu preciso ir até esses jovens, eu preciso falar com eles, eu preciso me comunicar, eu preciso falar, expressar a vontade de Deus, eu preciso me relacionar com Ele, porque não adianta se você sente algo, se você não vai até lá. Alguns falam assim, padre, eu sinto que Deus está me dando o dom de libertação, meu caro. Deus está dando o dom de libertação para você. Se você não orar pelas pessoas, você não vai tomar posse desse dom. Não vai colocar os pés no território. Mas também você tem que ser também muito sincero com você. Porque se você põe o pé no território e Deus não lhe acompanha com a sua voz e com os seus sinais, então peraí, calma, porque pode ser que você tenha ouvido a você mesmo e não a Deus. E seja muito humilde e simples para pular fora desse terreno que não é seu. Se Deus te deu um dom para cantar e te dá um território e você sente, né, que isso é para uma nação, põe os pés. As coisas vão acontecer no seu devido tempo, mas você precisa estar ali, disponível. Precisa assumir isso. E Josué, o que ele faz? Ele percebe a voz de Deus e agora tem um desafio. E sem dúvida, o desafio primeiro dele não era nada fácil. Ele tinha o Rio Jordão para atravessar com uma população imensa que era impossível atravessar. Pois é, você está começando um desafio, andando por uma terra prometida de Deus, e já tem um desafio grande? Pois é, Josué também já teve um desafio grande logo no começo. Não foi nem assim, vamos treinar ele, né? E depois a gente vai ver que Davi, Deus vai preparando Davi, né, para lutar contra o leão, depois contra o urso, depois para enfrentar Golias. Mas aqui não, nós estamos dizendo de um homem que já pegou um Rio Jordão para atravessar, que era imenso, numa época de cheia, com um povo numeroso, que não dava para atravessar aquele povo. Quando chegasse lá do outro lado, os que conseguissem atravessar chegariam imensamente cansados e seriam presas fáceis para os seus inimigos. Bom, aí continua a palavra. Diz assim:
ser firme e corajoso. Grava isso dentro de você. Essas palavras que foram direcionadas a Josué vão servir muitas vezes para a sua vida. Ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que os seus pais jurei lhe dar. Mas, cara, às vezes a gente precisa isso. Eu falo, dando muitas vezes esse exemplo, mas para dizer o seguinte, pais, se você assumirem a terra prometida dos seus filhos, daquilo que Deus pede para eles e também pede para vocês, vocês vão também fazer eles herdarem uma terra melhor, uma terra onde eles conseguem perceber esta presença de Deus, uma terra que eles vão ter mais frutos do que nós. Nós estamos trabalhando somente para nós, não estamos trabalhando para um povo que nos sucederá. Mas o que nós estamos deixando, o que nós percebemos é que cada vez que vai passando os anos, parece que a herança é sempre pior. Desde coisas físicas do clima, né? Heranças econômicas. Meu caro, nós precisamos... E as coisas espirituais? Parece que estão caminhando para o mesmo rumo. Será que estamos pensando nas gerações que vão vir? Às vezes, muitos de nós pensam nas gerações que passaram. Isso é bom, vamos trabalhar os nossos antepassados, falar de cura de gerações, mas olha para a geração para frente, porque você pode mudar as gerações que estão à frente, principalmente essas. É lógico, as gerações passadas mudando te atingem, aquilo que liberta as gerações passadas, mas aquilo que também você está fazendo agora concretamente pode mudar as gerações futuras. Mas você está herdando essa terra prometida, este lugar. E aí ele fala isso, né? Tão somente ser de fato firme e corajoso. Moisés repete isso para Josué. Primeira palavra de Moisés a Josué, assim que ele é ali ungido. Deus, na sua primeira palavra, seja firme e corajoso. É interessantíssimo. E aí ele fala, não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei esteja em teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim será bem sucedido nas tuas realizações e alcançará êxito, se você partir da palavra. Você que está me escutando, esse é um bom começo, você querendo partir da palavra. Se você parte da palavra, você tem toda a graça de obter êxito, porque é promessa de Deus. Não te ordenei ser firme e corajoso? Não temas e nem te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo para onde quer que andes. Então Josué ordenou aos escribas do povo, passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo. Tomai provisões, porque dentro de 3 dias atravessareis este Jordão, para que ocupes a terra cuja posse o Senhor nos deu e vos dá. Olha só. Atravessa todo esse acampamento e para que possa o quê? Para que possa falar que o povo deve se preparar. Preparar é o seguinte, é você santificar. Santificar significa trazer aquele que é santo para dentro de nós. Significa deixar nosso coração ser lavado, a contrição, o voltar-se para Deus, o deixar realmente que Deus possa ser presente na nossa vida, tendo Ele por primeiro. E a partir disso, quando Deus está por primeiro dentro de nós, este Deus que está em primeiro lugar dentro de nós começa a abrir os caminhos. E ele fala isso dentro de 3 dias, que é muito significativo para nós, é o processo de ressurreição, é a morte, é toda essa passagem que depois Jesus vai dar este complemento, essa significação maior para nós. E assim foi feito. Então, aos Rubenitas, aos Gatitas e à meia tribo de Manassés, Josué disse, lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, Yahvé, vosso Deus, concede repouso a vós esta terra. As vossas mulheres, as vossas crianças, os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu aquém do Jordão. Vós, porém, todos os homens de guerra, passarei armado diante de vossos irmãos e auxiliareis.
até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós e também eles tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. O que essa passagem está dizendo? O seguinte: antes deles chegarem no Jordão, antes de chegarem na terra prometida, eles enfrentaram muitos povos. Moisés enfrentou muitos povos que tentaram impedir o avanço de Israel. Esses povos foram conquistados e por isso suas terras, suas casas passaram a ser posses de Israel. O que aconteceu é que muitos desses filhos de Israel gostaram dos lugares onde eles tomaram posse. Os lugares eram lugares bons. Então muitos pediram para Moisés para ficar naquelas terras. Então qual que foi o acordo feito? Tá bom, vocês vão adquirir essas terras, mas as terras das outras tribos estão depois do Jordão, que é a terra prometida. O que vocês vão fazer? Vocês podem tomar posse, fiquem aqui as crianças e também as mulheres, mas os homens de guerra vão nos acompanhar. E quando todo mundo, todo Israel, todas as tribos tiverem adquirido o seu lugar, aí sim vocês poderão voltar para casa e poderão descansar. A dimensão da unidade, né? Porque é muito cômodo às vezes quando eu conquisto algo, e aí tá bom, eu conquistei, já cheguei no meu lugar, estou tranquilo, às vezes nem é o teu lugar, nem é a tua terra prometida, mas você já gostou do meio do caminho, você já ficou simpatizado com aquilo que Deus já te deu. E aí você para. Tá certo, mas podíamos fazer mais evangelização, mas tá bom já. Não é porque você já parou, você já gostou daqui, mas você não deu a terra que Deus te conquistou para os outros. Deus te colocou para você por completo para também dar aos outros. Mas ele não sossega. Muitas vezes isso é importante, porque na vida espiritual, às vezes a gente caminha de forma individual, a gente procura a nossa santidade. Nesse tempo de pandemia, então é muito fácil fazer isso, procurar os nossos próprios casulos, procurar as nossas próprias realidades, não se envolver em comunidade nenhuma, porque assim o que acontece? Eu faço a minha própria santidade. É como alguém que quer conquistar a terra prometida para si, mas pouco se importa com os outros, de fazer a experiência em comunidade, de conduzir, de levar aos outros, de estar à frente, de rezar e de interceder. Não, pelo contrário. Ninguém pode conquistar a terra prometida somente para si, porque se conquista para um povo. Ninguém chega ao céu sozinho. Não existe santo só. E eles responderam a Josué, dizendo: tudo que nos ordenaste, nós faremos. Para onde quer que nos enviastes, iremos. Assim como em tu obedecemos a Moisés, da mesma forma obedeceremos a ti. Basta que o Senhor teu Deus esteja contigo, assim como esteve com Moisés. E todo aquele que se rebelar contra a tua ordem e não obedecer às tuas palavras, em tudo quando ordenares, será morto. Somente seja firme e corajoso. Pronto, encerramos. Deus disse a Josué: seja firme e corajoso. Moisés disse a Josué: seja firme e corajoso. E agora o povo diz a Josué: ser firme e corajoso. Entende a palavra? Quando Deus dá uma palavra, ele começa a falar de muitos modos. Ser firme e corajoso, porque nós vamos conquistar essa terra. E agora começam os passos para a conquista da terra. E esses passos são aqueles passos que a gente precisa dar para que a gente possa fazer a conquista da terra que Deus nos prometeu. Primeiro pense naquilo que Deus está te prometendo, naquilo que é a sua terra prometida. Padre, eu não sei. Se coloque diante da presença do Senhor, ore, e Deus vai te falar, Deus vai te colocar a intuição da terra que Ele te prometeu. Eu tenho certeza disso. Ele vai te lembrar. Se você ainda tiver dificuldade, peça a alguém que tem um dom de oração, rezar por você, para que você possa também construir essa terra prometida, tá bom? Se vocês quiserem também, pode colocar aí nos comentários também aquilo que vocês gostariam que eu rezasse, para que possamos juntos também pedir por essa terra prometida também na sua vida. Porque nós queremos chegar juntos, não sozinhos, a essa terra prometida. Vamos te esperando então no próximo episódio, no próximo momento que a gente possa falar um pouquinho mais da palavra ainda com Josué e tantos outros vídeos. Não sei quando você vai ver, se já tem bastante tempo que já foi lançado esse vídeo ou não, se é agora no estreia que você está assistindo, mas enfim, tem muitos outros vídeos aí sobre o caminho, o itinerário aí da vida espiritual através da Bíblia, através dos santos, também sobretudo sobre os escritos dos grandes santos da vida, mestres da vida espiritual.
Vamos juntos, que Deus nos abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.